Agora, gente, sabe aquele desafio tipo criança, assim, duvido você assobiar a espacana ao mesmo tempo, duvido você amarrar o cadastro dos 2 sapatos ao mesmo tempo, não vale aquele negócio de velcro, tem isso? né? Tem, deve ter, sei lá. Duvido você ficar jogando 5 bolinhas de tênis pra cima, assim, sem deixar cair e ainda conseguir falar a tabuada do 7 ao mesmo tempo. Eu acho que não dá. Nem a tabuada do 1 deve dar. Você acha que você não consegue falar nada com 5 bolinhas? Eu não consigo fazer isso com 3 bolinhas. Consigo com 2 bolinhas. Uma na mão, uma voando. E olhe lá. E evito com laranja, porque se cair pode espatifar. Eu que tenho que limpar. Estragar a comida, né? Não pode. Não pode. Agora, parece brincadeira, é brincadeira, mas tem coisa que não dá pra fazer mesmo. Por exemplo, quero um carro que vai de 0 a 100 em 3 segundos. Tem vários, ou alguns, vai. Quero um carro que custe 40 mil reais. Também tem. Agora, quero um carro que vá de 0 a 100 em 3 segundos e custe 40 mil reais. Aí não tem, não dá. Né? Quero comer o bife mais macio do mundo. Tem na praça, a gente liga pro Vessel, ele indica, a gente compra e vai comer o bife mais macio do mundo. Agora, quero um bife que custe 5 reais. Também tem. Um bife de 5 reais tem. Agora, não dá pra comer o bife mais macio do mundo por 5 reais. Isso não tem jeito. O Vessel não vai resolver essa pra nós também. Então, a gente tem que escolher o que fazer. A gente escolhe uma coisa, fixa aquilo e tenta adaptar o resto. Por exemplo, dá pra comprar o carro mais barato entre os carros que vão de 0 a 100 em 3 segundos. Dá pra comprar o carro mais rápido entre os que custam 40 mil reais. Dá para comer a carne mais barata entre as mais macias. E dá para comer a mais macia entre as mais baratas. Mas é adaptação. Adaptação. E eu falo isso porque a gente está entrando numa fase de adaptações e de escolhas. A gente vai ter que fixar uma variável, como a gente aprendeu na escola, e as outras todas vão ter que se adaptar. A gente vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro, como sempre, para pagar as contas, e a gente tem que cuidar da exposição ao coronavírus. São duas coisas que aparentemente se opõem, mas não vão poder se opor. A gente vai ter que fixar uma das variáveis e adaptar a outra. Por enquanto, o governo ainda não estabeleceu as regras do padrão italiano de reclusão, padrão chinês, padrão francês, padrão espanhol, e que são medidas que proíbem as pessoas de fazer as coisas. Você não vai poder sair de casa, a não ser que vá ao supermercado, com horários definidos, em alguns casos, maiores de 60 anos, mais os idosos, e os idosos mais idosos ainda têm horários específicos. Já tem rede de supermercado no Brasil propondo horários específicos para as pessoas mais velhas, mas é tudo proposta, movimento, não é uma decisão. E nesses países a gente já tem a decisão. Não pode isso, não pode aquilo. Pode sair para a farmácia, tem abordagem de polícia na rua, o que o senhor está fazendo aqui? Ontem no Jornal da Band a gente deu uma imagem inacreditável. Um sujeito que saiu fantasiado de Tiranossauro Rex. Deve ter usado esse álcool gel da Carla aí. Aí ele saiu fantasiado de Tiranossauro Rex, a polícia abordou o Tiranossauro Rex. O que você está fazendo na rua? Mesmo que não tivesse coronavírus, iam abordar e falar: o que você está fazendo aqui? Um cara andando pela rua fantasiado de Tiranossauro Rex. Uma coisa maluca. Bom, mas o fato é que a gente ainda não tem isso. Não tem restaurante proibido, não tem bar proibido. Tudo funcionando. Pode não estar funcionando normalmente porque as pessoas estão adotando novos hábitos. Agora, a não ser que no Brasil a gente não conheça um ritmo de expansão que os outros países conheceram para o coronavírus, ou seja, por razões climáticas, por milagre, por seja lá o que for, não aconteça aqui, essas medidas restritivas vão acontecer. Vão acontecer. Porque só tem duas formas de você enfrentar o coronavírus. Não se deixar contaminar, ou depois que você se contaminar, se tratar. E na hora do tratamento, você vai ficar em casa ou vai parar no hospital. E para você evitar o contágio, você tem que evitar a exposição. E evitar a exposição, conforme a profissão dá, conforme a profissão não dá, e vai ter aquela maior parte das profissões, meio que dá, meio que não dá. Como é que o frentista vai trabalhar? Você vai fazer com que os postos de gasolina autorizem os clientes a manusear a bomba, como acontece em outros países? Como é que a faxineira vai trabalhar? Né? Como é que o porteiro vai trabalhar? Você até pode dizer, não, os prédios vão adotar soluções tecnológicas. Mas eu não estou discutindo o que os prédios podem fazer. Eu estou discutindo como é que o porteiro vai trabalhar.
E se os prédios adotarem soluções tecnológicas, como é que o porteiro vai viver? Então, nós temos desafios que não são brasileiros, são mundiais. O pizzaiolo, o garoto da entrega. Está havendo uma explosão de contratação online. A Amazon está recrutando 100 mil pessoas para dar conta das entregas. Ok, tem entrega porque tem produção. Tem uma indústria fabricando as coisas que são entregues. Tem as empresas entregando. Daqui a pouco, os próprios entregadores não vão poder sair, porque o entregador é uma pessoa como outra qualquer. Tá bom, ele trabalha sozinho, ele não vive num ambiente como um telemarketing, por exemplo, onde as pessoas ficam ombreando, né, umas às outras e tal. Bom, a atividade econômica, ela vai ter que se subordinar às necessidades da saúde. Não tem jeito. Isso é uma coisa dada. E quais são as necessidades da saúde? Ontem a minha filha Marina, que é quintanista de medicina, mandou para mim um documento do Conselho Federal de Medicina, e o documento aborda o coronavírus, faz uma análise da situação no mundo, analisa as medidas restritivas, que o Conselho enxerga como a única alternativa para a gente resolver o problema. O documento é muito interessante porque depois eu posso até compartilhar nas nossas redes para que as pessoas possam baixar e ler. É um documento longo, mas é interessante para quem tiver tempo e vontade de entender um pouco mais o ciclo e a lógica desse vírus. O tempo de incubação observado do vírus tem sido 5 dias. Né? Então, entre 4 e 7, na maior parte dos casos, o tempo mais longo até o surgimento dos sintomas, entre infecção e sintomas, 12 dias. Então, você imagina uma pessoa 12 dias circulando por aí, como se saudável fosse, porém contaminada assintomática. 12 dias. Passeando, 12 dias. 12 dias, quantas pessoas ela pode contaminar? Porque pode contaminar. Todos os especialistas mostram que os assintomáticos podem contaminar. Eles têm uma concentração de vírus menor, eles não fazem o que os doentes fazem, os sintomáticos, ou seja, eles não espirram, eles não tossem. Então, a forma de contaminação é mais contida, mas eles também são muitos. Então, o Felipe Bueno trouxe aqui a reportagem da Science, né? Que mostrava que era, sei lá... Era 80%. 80% dos casos de contaminação se dá por assintomáticos, porque são tratados e agem como se fossem pessoas saudáveis. Diz o documento que, na apresentação dos casos, 40% das doenças, né, dos doentes, tem a forma leve, sem nenhum sintoma de pneumonia. O que é um dado bom, né? 40% tem alguma coisa, porém moderada. 15% é grave e 5% é crítico. Aí vem aquela história. Mas, tendo condição pré-existente, a situação fica pior. A primeira vítima fatal é um homem que tinha hipertensão e diabetes. Bom, 1 em cada 12 ou 13 brasileiros tem diabetes. 1 em cada 4 adultos no Brasil é hipertenso. Então, não é que a gente está tratando, claro que não é a maioria da população, mas 1 em cada 4 hipertenso é muita coisa. É um contingente enorme. É um contingente enorme. Então, o grupo de risco, entre aspas, que atinge os idosos, também atinge essas pessoas. E se você for idoso, hipertenso e diabético, a situação fica muito complicada. Tem que levar a sério o que está acontecendo. Nos casos mais leves, diz o documento, as pessoas se recuperaram em 2 semanas. Apareceram sintomas, em 2 semanas elas estavam inteiras, prontas, novas. Pacientes com infecção grave levaram de 3 a 6 semanas para se recuperar. É muito tempo. Quer dizer, 6 semanas de tensão, 6 semanas de angústia, de medo, de preocupação da família, de isolamento do doente com a família. Então imagina, uma família que mora num apartamento de 1 quarto. Não vamos nem falar de 2 quartos, que pode até isolar. Quantas famílias moram em apartamentos pequenos? Quantas famílias moram com um número maior de pessoas do que a divisão de quartos recomenda? E aí você vai isolar o doente num quarto. E não há nem espaço para isso, nem vedação às vezes para isso. O banheiro é um banheiro. É o mesmo. O mesmo banheiro. Mundo, é. Como faz com o banheiro? Então, dá para usar, existem regras para isso. A pessoa vai ao banheiro e daí tem que fazer uma higienização. Recomenda-se que seja o último a usar o banheiro antes de todos irem dormir e tal. Mas é uma complicação. Então, o isolamento dos saudáveis é melhor do que o isolamento envolvendo um doente. Bom, na China, a gente teve
quando a gente estava no mês 3, o número de casos novos passou a ser menor do que o número de altas, o que é uma ótima notícia. Eles passaram a ter mais gente se recuperando do que gente adoecendo, que não é o que acontece na Itália. Na Itália, os primeiros casos foram importados, como foi o primeiro caso aqui no Brasil, e o paciente já se recuperou aqui no Brasil, mas eles não foram identificados. Então a Itália deixou entrar os casos importados e o primeiro doente com Covid-19 que foi notificado foi no dia 20 de fevereiro, já era um caso de transmissão local, que eles chamam de transmissão comunitária. Então o número de casos graves cresceu, lotou o serviço de saúde. E embora o serviço de saúde italiano seja de boa qualidade, a mortalidade do surto na Itália é a mais alta do mundo, passando de 7%, 7,7% até o último número que eu vi. Aliás, esse documento do Conselho Federal de Medicina também fala em 7,7%. A gente consegue acompanhar, tem vários sites acompanhando o número de casos no mundo. E essa 7,7% não tem a ver com idade, né? É aquele recorte geográfico só. Sim. Pode-se dizer que a população da Itália naquele lugar talvez seja mais velha do que a população de outros lugares. É muito difícil. Pode-se dizer também que o número de casos testados na Itália, o número de testes na Itália foi menor do que na Coreia. E se você aumenta a base de testes, você vai ter mais gente doente com um número menor de mortos. Claro. Então, por uma precariedade, está 7,7%. Mas é um dado que é o dado disponível. Dá para acreditar que é 7,7%? O vírus, ele não gosta de italiano? Eu vou matar mais italiano do que coreano? Não faz sentido. Mas pode ser uma questão italiana, sim. Aí, o que aconteceu? Começaram os isolamentos, começaram as multas, e agora a tendência é que o número de casos vai entrar numa normalidade. Aqui o ministro da Saúde, volto a afirmar que tem feito um excelente trabalho, de longe, hoje a autoridade de saúde certa no lugar certo, sereno, cuidadoso, mas não brinca em serviço, ao contrário do irresponsável do presidente da Anvisa, que não sei o que está fazendo lá, que fica escorando e amparando a loucura de autoridades. Mas enfim, o fato é que quando você vê as medidas restritivas em países totalitários, você pega e fala, bom, mas também eles são países totalitários. Só que agora você está vendo Itália, França, Alemanha, Portugal. A Alemanha está uma loucura. A Suíça está uma loucura. É o segundo maior índice de infecção do mundo. É Itália e Suíça. Caos. E olha, nós estamos falando de um país que tem 1.000 leitos de UTI com respirador. Estão com mais de 2.000 casos lá. Estão preocupados. Então, as autoridades, elas obviamente estão preocupadas em dar a melhor condição de saúde sem prejudicar a economia. E aí pode pintar um certo egoísmo do tipo, eu não vou marcar o meu governo por um crescimento zero. Já tem banco falando que o Brasil vai ter crescimento zero esse ano. Crescimento zero. Ou seja, é quase que a pior taxa depois das taxas recessivas. Então é uma retomada, é uma volta no tempo. Agora, a gente prefere testemunhar o crescimento zero ou não testemunhar o crescimento zero, sabendo que várias pessoas podem morrer na busca de um crescimento econômico que não virá. Se a gente fizer um cálculo simples, eu fiz ontem, Carla, a gente está na faixa de 2 casos por milhão de habitantes agora. A Austrália está com 22 casos por milhão de habitantes. Então, é só multiplicar por 10. A gente teria hoje 2.900, são 290 e poucos casos, é isso? 294, né? Nós teríamos 2.900 agora se a gente tivesse com a taxa australiana. A Austrália está na nossa frente em contaminação, a nossa contaminação vai crescer. A Grécia está com 3.700, 37 mil casos por milhão. Então é como se agora a gente tivesse quase 8 mil casos. Agora, né? A China teve 56, deve ficar nesse número porque vai começar a cair. É como se agora a gente tivesse 11 mil casos. Nós não temos 11 mil casos, nós não temos 1/4 né? A Alemanha, nós estamos com 2, eu falei, está com 118, gente. A Alemanha, um país desenvolvido. É como se agora a gente tivesse 24.780 casos. Estou adaptando o tamanho das populações. A Espanha está com 293, a Itália com 521. Nós estamos com 2, eles com 521. É como se agora o Brasil tivesse 109 mil casos. Imagina a quantidade de mortos com 109 mil casos. E a Itália parou em 521 e vamos torcer para que
pare em 521 por milhão, porque adotou as medidas restritivas, senão esse negócio ia continuar a crescer. E ele cairia normalmente quando atingisse metade da população possível. Então, ou você permite que só metade da população que circula pegue a doença, ou você vai fazer com que metade da população pegue a doença no limite, e aí para a transmissão. É quando para a transmissão. Então a gente precisa abrir os olhos. A histeria a que se referiu o nosso presidente da República contaminou o secretário da comunicação dele, contaminou o general Heleno. Essa é a histeria que ele se refere. De onde ele está tirando histeria? Não tem histeria. Ao contrário, o presidente da República ele pode xingar o PSOL, ele pode xingar o PT, ele pode xingar quem ele quiser, são adversários políticos. Mas não adianta xingar o coronavírus. Não adianta desdenhar o coronavírus, não adianta falar mal do coronavírus. A Covid-19, ela não liga para bravata, ela não leva desaforo para casa, ela leva as pessoas para o hospital. Esse é o negócio da Covid-19. E a Covid-19 é o maior partido político do mundo. Ela atacou todos os países que a gente sabe o nome, e muitos que a gente nem o nome conhece. Então não tem uma predileção pelo Brasil, não tem uma predileção por atacar o governo Bolsonaro. Não adianta fazer manifestação contra a Covid achando que isso é uma... Tem gente no governo acreditando que isso é uma maquinação chinesa para retomar o crescimento. Pelo amor de Deus. Mas é gente que precisa ser internada. Não vai ter lugar para internar se o coronavírus crescer do jeito que cresce se a gente não se cuidar. Então, é hora da gente ter claro que o combate... tem que ser severo. Não é uma doença de alta fatalidade. Se fosse uma doença de alta fatalidade, tipo SARS, tipo MERS, o quadro ia ser dramático. Mas essas duas doenças operaram num regime um pouco mais contido, tem um número restrito de casos. Esse virou pandemia. É uma gripe? É uma gripe. É uma gripe como outra qualquer? É uma gripe como outra qualquer que atinge os mesmos públicos que são os idosos e todos os outros que têm doenças pré-existentes, mas com uma predisposição maior para a pneumonia. Então, nós precisamos tomar cuidado para proteger a nossa família e proteger o nosso futuro. Não só o nosso futuro, porque nós vamos viver ou morrer, não é isso não. Uma população doente, sem cuidados, você já imaginou o impacto econômico que teria também? Então, o impacto econômico de parar a maior parte do que pode ser parado versus o impacto econômico que é deixar rolar e ver o que acontece, é o jogo da responsabilidade mensurável contra a total irresponsabilidade. Felizmente, as nossas autoridades estaduais não entraram nessa fantasia do presidente da República. Felizmente, o seu ministro da Saúde não entrou nessa fantasia de que isso é uma histeria, porque não é uma histeria. E o presidente Bolsonaro, se tiver juízo, vai se curvar à realidade. A realidade é o seguinte: é a hora do líder, é a hora dele chegar e falar para a sociedade o que a sociedade precisa ouvir, com calma, com tranquilidade, e até o momento ele não entrou neste caminho admirável. Espero que entre, para o bem dele e para o bem do Brasil.